que você vê aqui? Um caça de guerra americano em ação. O que eu vejo? Uma máquina que pesa 7 toneladas, o equivalente a 17 jipes de guerra. Metade desse peso é distribuído só em mísseis de alta precisão. E agora, o que você vê? Talvez um milagre bélico altamente tecnológico. O que eu vejo? Cifras, dinheiro. Os modelos mais básicos dessas aeronaves custam em média 82 milhões de dólares. Só o Estado americano tem 14,000 unidades dessa belezinha. A pergunta que ninguém costuma fazer é por quê? Quer dizer, são trilhões de dólares que poderiam estar sendo utilizados para, sei lá, acabar com a fome no mundo. A pergunta, meu caro amigo, não é para onde vai esse dinheiro, mas de onde é que ele vem? Música. Você. Música. Aplausos. Provavelmente acha que guerra é sobre ideologia, democracia contra a ditadura, o bem contra o mal, ou alguma balela desse tipo, mas a verdade é mais simples. Guerra é um negócio e dos mais lucrativos. Independente de quem ganha a batalha, adivinha quem sempre vai lucrar? Quem está vendendo para os dois lados? Quer saber quem? Então se livre das distrações e vem comigo. Chegou a hora. Vamos começar. Música. Música. A Serb-led Outros capital. It started early this morning. The Russian president says a military operation is now underway in eastern Ukraine. Ukraine has declared a state of emergency. The full-scale invasion that intelligence officials had been warning about for weeks is now under, and there are reports of explosions and attacks at several major Ukrainian cities. Starting in the city of Kiev, there has been reports of explosions. After days, Razor's Edge Ukraine is now a nation war just hours ago. Russian forces began their attack. President Vladimir Putin warning other countries, and an attempt to interfere with the Russian action will lead to, quote, consequences they have never seen. Ukraine's National. Em fevereiro de 2022, as tropas russas cruzaram a fronteira da Ucrânia. A justificativa, defesa, proteção da soberania. No começo, Putin chamava aquilo de operação especial. Mas a verdade era uma guerra de larga escala, um movimento que causaria um efeito domínio global. Nos meses seguintes, os gastos militares explodiram. Os Estados Unidos se envolveram com pacotes de ajuda bilionários. O mundo inteiro entrou em alerta. O conflito se espalhou. Ucrânia, Gaza, Israel, Irã. O que os nossos olhos veem é pura destruição. Vidas sendo perdidas, mísseis sendo lançados. Mas, se tem algo que este canal mostra em todos os vídeos, é que sempre existe um jogo por trás do jogo. E este aqui, mais do que qualquer outro, é um jogo não só de poder, não só de controle, mas principalmente de dinheiro. Música. Aplausos. Aqui está uma verdade que a maioria ignora. Guerras custam caro, muito caro, e não é como se as pessoas mais poderosas do mundo fossem inocentes o suficiente para torrar trilhões por mero impulso ou vaidade. Acorde, leia as entrelinhas. Eles jamais apertariam um botão sem antes calcular o retorno. Todo disparo pode ser lucrativo e os grupos no poder sabem muito bem onde se posicionar para coletar os espólios. Founded BlackRock in 19883 7 years ago, which had a market value at the time of $300 million. The BlackRock stock price closed yesterday at $98.97, a market capitalization of approximately billion. And this is the fun part. The stock price increase from that time is the market. Vamos aos fotos. A Lockheed Martin, principal fornecedora de armamentos dos Estados Unidos, teve um salto de quase 40% em suas ações logo após o início da guerra. Enquanto famílias são destruídas, acionistas comemoram. As ações de armamento ao redor do globo dispararam mais de 100%. BlackRock e Vanguard
Os maiores fundos de investimento do mundo bateram recordes de ativos sob gestão. Grandes empresas de energia estão lucrando com a alta do petróleo e do gás, consequência direta da instabilidade global. E os grandes bancos, por sua vez, obtiveram ganhos indiretos com a venda de títulos de guerra e gestão de fundos de reconversão. E então você se pergunta: de onde vem o dinheiro que financia tudo isso? A resposta não são os impostos. É dinheiro mágico criado do nada. A impressora foi ligada. A Reserva Federal Americana imprimiu trilhões de dólares para sustentar os gastos públicos e pacotes militares. O resultado? Cerca de 17% do poder de compra da população foi transferido para as mãos de governantes e seus amigos. Funciona assim. Toda guerra causa ruína. Cidades são destruídas, infraestruturas colapsam, populações inteiras mergulham no caos. O governo precisa reagir, então o Banco Central imprime dinheiro. Trilhões são injetados no sistema com um clique. Eles chamam isso de estímulo. A pergunta é: estímulo para quem? Para quem já está posicionado. É claro, as grandes corporações estão prontas para receber contratos bilionários. Assinam, consertam o estrago e lucram. O caos se espalha, os países afetados recorrem ao FMI, pegam dinheiro emprestado com juros, é claro, mas quem paga essa dívida é você, via inflação, impostos e transferência involuntária de poder de compra. Os negócios vão bem, o lucro foi feito. Hora de recomeçar o ciclo. Guerra, ruína, impressão de dinheiro, contratos bilionários, empréstimos internacionais, mais dívida, novo ciclo. Pois é, o jogo é manipulado. E eles vão continuar jogando. A pergunta que eu te faço é: você vai querer continuar financiando esse tabuleiro? Porque existe um caminho diferente. E quem segue ele fica livre de pagar essa conta. É isso que eu te explico em detalhes no vídeo secreto que eu deixei na descrição. Mas antes, tem algo que eu preciso te mostrar. Se quiser realmente entender quem construiu o tabuleiro desse jogo, precisamos voltar ao passado, no exato dia em que um homem decidiu agarrar uma oportunidade de ouro. Uma decisão que mudaria o mundo para sempre. Londres, 1815. A Europa está em guerra mais uma vez. Napoleão Bonaparte, o general que já havia conquistado metade do continente, fugiu da Ilha Bela e retomou seu poder na França. Seu exército marcha rumo à Bélgica, onde as forças britânicas se preparam para detê-lo. O confronto final é inevitável. Um confronto que ficaria conhecido como a Batalha de Waterloo vai decidir o futuro da Europa. Fortunas estão em risco. A ansiedade toma conta do mercado financeiro. E enquanto os generais preparam suas forças na linha de frente da Bélgica, é aqui, nas ruas de Londres, que uma guerra está prestes a ser vencida. Não por um exército, mas por um único homem desarmado e sem uniforme. Seu nome? Nathan Meyer Rothschild, o quarto dos 5 filhos de uma família de banqueiros alemães. Naquele dia ele não queria glória, ele só queria chegar antes dos comunicados oficiais, antes do governo, antes do mercado. Tudo o que ele queria era informação. Ele sabia que quem descobrisse primeiro o resultado em Waterloo teria o poder de fazer fortuna antecipando o mercado. Nathan reconhecia o tamanho do poder nas mãos de alguém capaz de enxergar o futuro. Foi por isso que ele se preparou. Construiu uma rede privada de informantes, mensageiros e correios que superava qualquer sistema estatal da época. E então ele conseguiu o que queria. Música. Nathan sabia o que aquela carta significava. Ele tinha em suas mãos a informação mais valiosa da Europa e, se quisesse aproveitar a oportunidade de uma vida, teria de agir rápido. Música. Era uma corrida contra o tempo. Ele não gritou, não comemorou, não hesitou,
apenas correu não para comprar as ações certas, mas para vendê-las. Ao entrar ofegante na Bolsa de Londres, a presença de Nathan não passa despercebida. Era um dos homens mais influentes do mercado, e naquele dia, chamar a atenção era a alma estratégica do que ele estava prestes a fazer. Vendeu tudo: títulos, ações, terras. Os investidores entraram em pânico. Se os Rothschild estão vendendo, significa que algo terrível aconteceu. O caos se instaurou. Todos começaram a vender, acreditando que Napoleão venceu, o exato oposto do que realmente havia acontecido. Era tudo parte do plano. Assim que os preços caíram o suficiente, os agentes de Nathan voltaram ao pregão e, disfarçados, sem chamar atenção, começaram a comprar tudo de volta. Enquanto aquela cidade chorava uma derrota que nunca aconteceu, Nathan já colhia os frutos de uma vitória que só ele conhecia. A partir dali, a já bem-sucedida família Rothschild se consolidou como a dinastia financeira mais influente do planeta. Quem tinha olhos para ver entendeu o que aquele evento significava. Quem controla a informação controla o mercado, e quem controla a guerra domina a informação. Foi por isso que o que começou com um homem, uma carta e uma decisão acabaria mudando o mundo para sempre. George, século XIX. Quase 100 anos se passaram desde a grande jogada de Nathan Rothschild, mas o que ele fez jamais foi esquecido. Aquela manipulação de mercado foi só o protótipo de um sistema, um rascunho que um século depois se tornaria um plano definitivo, um plano que começa a tomar forma aqui, em uma pequena ilha costeira chamada Jacon. No inverno de 1910, 6 homens embarcaram em um trem com destino à ilha para uma reunião secreta, tão secreta que todos eles utilizaram nomes falsos durante aquela viagem. Somente 10 anos mais tarde, a lista dos participantes foi divulgada. Eram alguns dos banqueiros mais influentes da América. Aqui é que as coisas ficam interessantes. Entre eles estava Paul Warburg, um banqueiro com ligação direta à família que herdou a fortuna gerada pela manipulação de mercado da Batalha de Waterloo, os Rothschild. Ele conhecia as engrenagens por dentro do sistema bancário europeu, sabia o que era preciso para controlar uma economia inteira sem precisar tomar lados. Mas para isso, era preciso resolver um pequeno problema: a descentralização do sistema financeiro. O sistema bancário era composto por milhares de bancos regionais que emitiam moeda com base no estoque de ouro. O padrão ouro era como uma coleira, impedia que banqueiros pudessem expandir crédito como realmente desejavam. Quando a população desconfiava que o padrão não estava sendo respeitado, as corridas bancárias começavam. O C se instaurava no sistema financeiro. Era preciso criar algo novo, um sistema que permitisse a expansão da moeda, que centralizasse o controle de crédito e que servisse aos interesses de quem estivesse no comando. Era exatamente o que estava sendo arquitetado na ilha Jaquiel, o que 3 anos depois viria a se concretizar como a Reserva Federal Americana, um banco central privado com superpéres, criar crédito do nada, alavancar o sistema e alimentar governos em tempos de crise. Um banco comandado pelas mesmas pessoas que financiaram sua criação. O sistema estava pronto. Era hora de testar o seu potencial, mas para isso eles precisariam de uma boa desculpa. Algo grande o suficiente que justificasse ligar a impressora sem freios. Afinal, um sistema criado para financiar crises só precisava de uma coisa para começar a funcionar: a maior das crises. Música. 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 Em 1914, exatamente um ano após a criação da Reserva Federal, começa a maior crise que o mundo já viu: a Primeira Guerra Mundial. O mundo inteiro está olhando para as manchetes, mas os homens mais ricos do mundo olham para outra coisa: os gráficos. Porque agora aquele plano arquitetado na ilha Jaquel tinha finalmente um propósito. É claro,
pode ter sido mera coincidência, mas foi uma coincidência extraordinariamente conveniente. Era a chance de testar o novo sistema financeiro. Afinal, que forma melhor para inaugurar um banco central do que uma guerra continental? Se as guerras custam dinheiro, a maior delas precisaria de uma quantidade exorbitante de dinheiro. Governos de todo o mundo precisariam agora sustentar exércitos inteiros, construir navios, alimentar tropas e manter a indústria bélica girando 24 horas por dia. E quem era capaz de fornecer isso? Sim, o Fed funciona assim. O Tesouro emite títulos de guerra. A Reserva Federal compra ou aceita como colateral para injetar liquidez nos